Fundada em 1999 por Mark Benioff, a Salesforce rapidamente se tornou um líder mundial em soluções de gestão de relacionamento com o cliente baseadas na nuvem. É atualmente uma das empresas mais proeminentes no setor da tecnologia e hoje vamos analisar o seu modelo de negócio, as suas finanças e perceber se é ou não um bom investimento. Hoje analisamos a Salesforce. Vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. O modelo de negócio da Salesforce é baseado em oferecer uma plataforma de CRM bastante completa e altamente personalizável para empresas de diferentes dimensões e diferentes setores. Esta solução CRM ajuda as organizações a gerir os relacionamentos com os clientes de maneira eficiente, além de que optimiza as suas operações e impulsiona dessa forma o crescimento dos negócios. Se não sabes o que é isto do CRM, ou Customer Relationship Management, é um software dedicado a reunir e disponibilizar ao utilizador todos os dados relevantes de um cliente específico para, por exemplo, poder dar suporte através de um call center ou para poder realizar uma venda rapidamente ou ainda para reter o cliente através de promoções exclusivas e dedicadas. A aplicação da Salesforce, por exemplo, chama-se Customer 360. Este produto é atualmente líder de mercado com 22% da cota total e serve empresas como a Spotify, American Express ou o The New York Post. Além deste produto mais conhecido, a Salesforce também disponibiliza uma plataforma para que os seus clientes estendam estas funcionalidades às suas necessidades, um pouco como o que fez a Viva, empresa que analisámos no episódio 55 e que adaptou este software para a indústria farmacêutica. Isto obviamente tudo na cloud ou na nuvem, como preferirem, evitando assim que os clientes tenham gastos com infraestruturas e, portanto, dando-lhes uma maior liberdade financeira. A Salesforce tem assim um vasto conjunto de soluções ou aplicações que cobrem a análise de dados, estratégias de marketing, e-commerce, vendas e até a comunicação entre funcionários com a sua maior recente aquisição, o Slack. Sim, porque a Salesforce é uma verdadeira máquina de adquirir empresas e por quantidades exorbitantes. Até agora já comprou 69 empresas e a mais recente foi também ela a mais cara, por quase 28 mil milhões de dólares. É muito dinheiro para uma empresa que no ano passado gerou pouco mais do que isso, 31 mil milhões, fruto de um crescimento de 18% face ao ano anterior. Já vamos entrar ao detalhe nos números, sobretudo do trimestre mais recente, mas primeiro vamos olhar para a dependência geográfica e de serviços da empresa. Geograficamente não é difícil perceber que a maioria da receita está dependente dos Estados Unidos, com quase 68%, e que os serviços são quem mais vende, não por muito, é certo. Apesar de tudo, foram as receitas associadas à plataforma as que mais cresceram, com 32% de crescimento. A empresa gastou ainda 800 milhões de dólares num plano de reestruturação, onde, por exemplo, despediram 8 mil trabalhadores em janeiro deste ano, precisamente o último mês do ano fiscal de 2023. Vamos lá então passar para a análise do ano passado. As receitas cresceram como já tínhamos visto e destaco ainda a margem bruta de 73%, mais ou menos constante desde 2021. Podemos também ver que as despesas operativas aumentaram, mas mais lentamente do que as receitas, o que deveria levar a uma melhor margem de lucro, o que surpreendentemente não aconteceu. Os lucros da empresa caíram para 208 milhões de dólares, comparando com 1,4 em 2022 e 4 mil milhões de dólares em 2020. Esta tendência decrescente é preocupante, sobretudo porque demonstra uma margem que passou de 19% para 1%. Uma grande red flag que temos, obviamente, de investigar. Reparem que temos ali uma entrada de ganhos ou perdas com investimentos estratégicos. Esta entrada foi negativa no ano passado,
mercado e destoa bastante dos anos anteriores. Outra coisa que também me deixa desconfortável é que estes investimentos estratégicos foram, nos 2 anos anteriores, responsáveis por 50% do lucro reportado. Mas que investimentos são estes? Bem, a Salesforce diz que são ajustes ao valor de mercado das ações que detém de outras empresas. Que empresas são essas? Perguntam vocês. Bem, são mais de 400. A Salesforce tem investimentos de 3,6 mil milhões de dólares, que neste momento valem um bocadinho mais, investidos em ações de empresas, e todos os anos têm de ajustar estes valores, que depois transpiram para a folha de lucros e perdas. A Salesforce não publica que empresas são estas, mas deixa-nos saber que uma queda de 10% no valor de mercado destas empresas pode resultar em perdas de 115 milhões de dólares. Eu não tenho problemas com empresas que têm este tipo de investimentos, eu tenho problemas com o facto deste tipo de investimentos representarem 50% dos lucros de uma empresa de software. Então, mas tu estás sempre a dizer que esta folha não importa, que isto são registros contábeis, que não representam efetivamente o dinheiro que entra e sai da empresa. E tens toda a razão, mas isto não significa que eu não deva alertar para este tipo de comportamentos. Vamos lá então fazer-te a vontade e olhar para os fluxos de caixa do ano passado. E não é que estão mesmo a crescer. Em 2021 fez quase 5 mil milhões de dólares em fluxos de caixa operativos e no ano fiscal de 2023 outros 7 mil milhões. E as boas notícias não se ficam por aqui. Olhem lá para o CAPEX. Sim, está a crescer, mas é tão reduzido que deixa uns incríveis 6 mil milhões de dólares em fluxos de caixa livres. Mas não te está a escapar nada. Metade destes fluxos de caixa são compensações de ações aos executivos. Oh, God damn it. São quase 50% dos fluxos da operação. Eu já mencionei isto noutros episódios, mas a compensação por ações é um valor que as empresas adicionam aos fluxos de caixa, que efetivamente é dinheiro que fisicamente não saiu, mas em contrapartida diluíram os acionistas a criar mais ações para pagar aos líderes executivos. Ou seja, é efetivamente um custo para a Salesforce que tem um impacto tremendo nos fluxos de caixa livres caso se decida contabilizar. Se ignorarmos esta entrada, temos fluxos de caixa livres de 6,3 mil milhões de dólares e se a contabilizarmos temos de apenas 3 mil milhões. E isto é particularmente importante porque, por exemplo, a empresa o ano passado recomprou 4 mil milhões de dólares em ações que, bem vistas as coisas, não seriam possíveis em condições normais. É verdade que não existe por agora uma pressão na componente da dívida, que nos próximos anos apresentam valores claramente suportáveis, e também é verdade que não existem dividendos a serem pagos, mas já vamos ver que vai ser importante para estimar realmente o verdadeiro capital que a operação da Salesforce vai conseguir gerar a futuro. Olhando para o balanço, e esta informação é a mais recente, de abril deste ano, vemos uma posição de liquidez muito confortável, suficiente até para liquidar toda a dívida de longo prazo, se assim o entendessem. Vemos ativos superiores aos passivos, vemos ainda que a componente intangível é praticamente metade dos ativos totais, e para quem não sabe o que é isto do goodwill, é meramente o excedente de todas as aquisições que vão fazendo ao longo do tempo, face ao seu valor justo. Mesmo retirando esta componente, os ativos da empresa ainda assim seriam superiores ao passivo, dando algo como 2 dólares e 67 cêntimos por ação de valor tangível. Além disso, a empresa consegue um rating de A+, para a sua dívida, que, como vimos, além de necessitar de amortizar muito pouco nos próximos anos, a baixa taxa fixa dos restantes contratos é algo que não preocupa ninguém. Antes de passar aos dados históricos, vamos então ver o trimestre mais recente, que fechou em abril de 2023, e perceber se todas estas tendências positivas se mantêm. A folha de lucros e perdas mostra crescimento na receita, no lucro bruto e líquido, desta feita conseguindo uma margem de 2%. Quanto a mim, continua a ser insuficiente para uma empresa desta dimensão, mas é obviamente melhor do que comparativo com o ano anterior. A nível de fluxo de caixa, também vemos uma evolução positiva, inclusivamente na compensação por ações, ainda que de forma muito tímida. O CAPEX subiu bastante, mas ainda assim estamos a falar de fluxo de caixa livres para o primeiro trimestre apenas de mais de 4 mil milhões de dólares. Mesmo retirando a componente SBC, seriam 3,5 mil milhões que cobrem perfeitamente a recompra de ações que fez e o pagamento da dívida. Bom, olhando então para os dados históricos, vemos uma trajetória quase imaculada. A receita cresceu a 22% ao ano, com uma ligeira redução do crescimento nestes últimos 3 anos para 13%, que ainda assim, digamos, é um bom ritmo. O EBITDA dentro dos mesmos moldes, 37% ao
ao ano desde 2014 e nestes últimos 3 cresceu mais devagar, a 14%, e o lucro líquido, como se vê afetado pelos tais investimentos que vimos, parece um eletrocardiograma. O de 2022 foi mesmo o mais baixo dos últimos 7 anos. A nível de ações, o gráfico não é nada bonito, mas justifica-se com a quantidade de aquisições que a empresa foi fazendo ao longo do tempo e que obrigou a mesma a usar uma mistura de capital e ações na negociação das aquisições. Vemos o múltiplo EV/EBITDA a entrar em valores mais aceitáveis e vemos um ROIC que dá vergonha, apenas 0,5%. Aliás, as métricas de performance, todas elas são de corar. E a nível dos fluxos de caixa, vemos crescimentos de 27% ao ano nos fluxos de caixa livres e 41% nos fluxos dos acionistas, devido, mais uma vez, ao endividamento, ano sim, ano não, para financiar aquisições. Nos últimos 3 anos, estes crescimentos baixaram para 15% e 14%, respectivamente, e isso vai ser importante lá mais para a frente. Assim que, sem mais demoras, vamos lá então começar por projetar o EBITDA da empresa nos próximos 10 anos. Aqui eu vou usar um crescimento anual perto de 12%, ligeiramente abaixo da média dos últimos 3 anos. Também estou a usar um múltiplo de saída a rondar as 23 vezes, bem abaixo da média dos últimos anos, mas que considero adequado para crescimentos desta natureza em 2032. Na melhor das hipóteses, a ação chega aos $717 e na pior deve valer $321, de acordo com esta projeção. O valor médio, tendo em conta as probabilidades dos diferentes cenários, é de praticamente $500 e isto representaria uma valorização anual superior a 8%, o que é mais ou menos igual ao S&P 500. O gráfico da projeção é ligeiramente agressivo, eu sei, no entanto eu acredito que é razoável tendo em conta o crescimento a que temos assistido. E para comprovar, podemos ver que se a Salesforce conseguir manter a margem EBITDA a 20% em 2033, deveria estar a gerar uma receita superior a $100 mil milhões, ou seja, teria de triplicar a receita em 10 anos, algo que eu considero perfeitamente plausível. Mas como sempre, um método nunca é suficiente, pelo que vamos projetar os fluxos de caixa dos acionistas da mesma forma. Se ignorarmos a compensação por ações e para crescimentos anuais entre os 10% a 15%, o valor intrínseco da ação é de $182, para uma valorização anual de 10%. Eu sei que a empresa cresceu esta métrica a 40% ao ano na última década, mas os valores a 3 anos são de apenas 14%, pelo que eu decido ser mais prudente nesta estimativa e abrir o horizonte entre os tais 10% a 15%. Além de que a indústria em causa também se espera que cresça dentro destes valores. Na pior das hipóteses, o valor intrínseco seria de $150 e na melhor de 227, mais ou menos o valor que o mercado atribui neste momento. Agora convém também mencionar que estes fluxos de caixa estão obviamente impactados pela compensação de ações a quase 50% e que obviamente não é um comportamento sustentável. Aliás, a empresa comprometeu-se este ano a baixar esta despesa para 9% da receita, mas como podem comprovar pelo histórico, tem sido difícil ficar abaixo dos 10%. Mesmo a 10% é muita fruta. Se a Salesforce não consegue reter bons executivos pelo modelo de negócio e pela atratividade salarial, tem de recorrer a esta estratégia. Agora, não pode ser 46% dos fluxos de caixa operativos. A concorrência, por exemplo, a Adobe, também usa esta operação, mas esta representa apenas 17% do seu CFO. A Oracle, que também anda na mesma indústria, está um pouco mais acima, com 27% dos CFOs a serem compensação aos quadros diretivos. Enfim, eu acho que aqui já aprovei o meu ponto. Assim que o próximo passo é adaptar a SBC para estimar valores mais realistas, mas eu não posso simplesmente remover esta componente. Eu vou reduzi-la para apenas 23% dos fluxos de caixa operativos, o que implica cortar a mesma pela metade. Ora, se isto acontecer para os mesmos crescimentos, o valor intrínseco de uma ação da Salesforce seria de $132. Ok, então e o múltiplo preço-benefício? Bom, vocês já me conhecem e sabem que eu não sou muito fã desta métrica e o facto da Salesforce ter apresentado números tão irregulares neste campo não ajuda muito. A média histórica é completamente absurda, mas para um múltiplo de 28 vezes, que já é algo elevado, teríamos um valor de $207 e estaríamos ligeiramente acima do múltiplo médio da indústria. Ok, bom, mas então qual é o veredito final? Para começar, está obviamente acima daquilo que eu considero um valor interessante. Ter entrado a $129 em dezembro do ano passado teria sido uma excelente oportunidade, mas infelizmente vejo algumas red flags que não me dão 100% de confiança neste investimento. A primeira já discutimos ad nauseam e é a percentagem da compensação por ações. A segunda é a quantidade de polémicas associadas ao CEO da empresa e à gestão da mesma. Ainda recentemente ficámos a saber que a empresa despediu 8 mil funcionários, mas entretanto paga um salário chorudo ao ator Matthew McConaughey
é para representação e imagem de marca. A terceira é que, apesar de dominar de longe o mercado, tem tido algumas dificuldades para integrar, por exemplo, a inteligência artificial nos seus produtos. O protótipo Einstein, foi assim que lhe chamaram, parece que não convenceu lá muito bem o mercado. A quarta são as margens. A margem bruta é do melhor que anda por aí, mas as restantes são uma casa a arder. Isto significa que está mais focado em ganhar cota de mercado e fazer crescer a receita do que propriamente ser rentável. E isto, no longo prazo, vai obrigar, obviamente, a inverter o caminho. Por fim, e porventura a mais significativa, eu não sei se já repararam, mas a Salesforce caiu mais de 50% desde novembro de 2021. Sabem quantas compras de insiders houve neste período? Zero. E pior, o CEO vendeu na semana passada mais ou menos 500 mil ações, num total de 100 milhões de dólares. Eu sei que existem imensas razões para vender, mas se a empresa é assim tão boa e perante um desconto tão elevado, não teriam eles razões para comprar? Assim que, por estes motivos, We're never gonna get there. I'm out. se gostas deste tipo de análises e episódios, deixa o teu like, porque é um incentivo a que continuo a publicar todas as semanas, e se queres ter acesso a análises de outras empresas, podes sempre juntar-te ao Patreon, onde discutimos diariamente sobre investimentos, empresas e muitas outras coisas. Vai lá dar uma vista de olhos e eu vou deixar o link aqui na descrição. Esta semana, apenas a Bolsa Brasileira não fechou com perdas, já que todos os restantes índices apresentaram números negativos. Especial destaque para o nosso PSI, com uma queda superior a 3%. Em relação a notícias relevantes, tivemos o presidente da Associação de Bancos a dar uma entrevista acusando a subida da Euribor e a consequência ou o stress que isso traz a quem tem empréstimos a pagar ao banco. Segundo as palavras dele, os bancos não querem as casas para nada e estão a tentar ajudar as famílias em dificuldades, mas, e aqui já é a minha opinião, também não são instituições de solidariedade e, portanto, não vão perdoar a dívida a ninguém, nem deixar de ter lucro nos empréstimos que concederam. Por outro lado, ele afirma que o motor da inflação não está a desacelerar e que esse motor é referente à procura. Já todos sabemos que o melhor método para matar essa procura é precisamente obrigar o pessoal a servir a dívida e assim reduzir o consumo. Consumo esse que, segundo revelou o Instituto Nacional de Estatística, nesta semana, tem afetado cada vez mais a taxa de poupança dos portugueses, estando agora a mesma a 5,9%. Não é difícil ver na tendência que trazemos desde os anos 70, onde cada vez mais a percentagem do ordenado bruto que somos capazes de poupar é inferior. Isto podia significar que os ordenados ou os rendimentos estão a subir e, portanto, a percentagem diminui, mas, se formos realmente observar com detalhe, sobem mais lentamente do que o consumo, o que resulta numa poupança cada vez menor. São, efetivamente, tempos difíceis. Mas não desanimem. Sabem quem é que vai estar em Portugal já esta segunda-feira? A elite dos bancos centrais. E onde exatamente? Em Sintra, na reunião anual dos bancos centrais que mais uma vez vai trazer ao nosso país a Christine Lagarde, Jerome Powell e Andrew Bailey para 3 dias que certamente marcarão a agenda mediática internacional. Por cá ficam os parabéns a mais um patrono que recebeu o livro da Helena Garrido sobre os problemas na Caixa Geral de Depósitos relativo ao mês de maio. E em relação ao portfólio, este fechou a semana nos 26% de valorização e acumulou $79 de dividendos até agora em junho. E é tudo por hoje. Peço-te que ajudes o canal deixando o teu like, partilha a tua opinião na caixa de comentários, segue-me nas redes sociais Patreon e Instagram, onde subo mais conteúdo durante a semana. Da minha parte, eu desejo-te uma excelente semana e bons investimentos.